Maranata, meus irmãos, tudo bem? Fale aqui comigo. Vamos meditar sobre o reino de Deus? Bom, vamos lá. Vamos ler o texto que é bem conhecido. Mateus capítulo 9. Vamos ler os versículos 20 até o 22. Diz assim: Uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos chegou por detrás dele e tocou na borda do seu manto, porque dizia a si mesmo: Se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Jesus, voltando-se, a viu e disse: Tenha coragem, filha, a sua fé curou você. Naquele momento, a mulher foi curada. Esse texto, essa história, ela aparece também no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. A proposta aqui, de forma nenhuma, é falar que a mulher desperdiçou o seu dinheiro ou ela foi ignorante, ou ela foi equivocada em buscar socorro médico. A ideia não é essa. Os outros evangelhos falam sobre ela ter gastado suas finanças buscando a cura em médicos e não funcionou. A proposta do texto não é essa. A proposta do texto é cristocêntrica. Ela está falando da virtude do poder que havia em Cristo de curar, de transformar, de sarar os males das pessoas, né? Afinal, ele era o Messias. Bom, mas é uma coisa muito interessante. É muito curioso o texto falar que a mulher tinha a convicção clara de que tocasse aonde tocou seria curada. É muito curioso o texto trazer o registro da orla do manto de... Entenda, ele poderia falar, tocou nas vestes. Não, ela tocou na orla das vestes de Yeshua. Então é muito curioso trazer esses detalhes. Será que isso não tem alguma coisa a nos dizer? Bom, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho melhor, a gente precisa visitar um texto escatológico. Poxa, mas texto escatológico, cura divina, o que que isso tem a ver uma coisa com a outra? Então, se por algum acaso você pensou dessa forma ou isso te incomodou, a gente precisa repensar isso um pouco. Por quê? É uma desassociação muito grande em textos escatológicos com toda a realidade da vida. Não é para ser assim. A Bíblia é um livro escatológico. A escatologia basicamente é o plano de restauração de Deus em Cristo. A Bíblia é um livro escatológico porque ela conta a história da glória de Deus e como Deus se revela no plano em Cristo de restauração. Então a gente não deveria causar a gente não deveria estranhar isso, a gente não deveria desassociar essas coisas. A escatologia de verdade, ela afeta a nossa vida comum, como a gente vai ver aqui. Malaquias, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao 2. Diz assim: Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum para eles. Mas, para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura nas suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros bem alimentados. Esse texto está falando da segunda vinda de Yeshua, o juízo que ele vai trazer sobre os malfeitores e sobre os arrogantes, nessa tradução que eu usei. Mas ele fala para vocês, ou seja, haverá uma separação entre aqueles que estão dentro da aliança em Cristo e aqueles que estão fora da aliança em Cristo. Aqueles que foram selados pelo Espírito Santo e aqueles que não são. Quem não foi selado pelo Espírito Santo se encaixa na categoria desses arrogantes e malfeitores. O dia do Senhor vai vir como fornalha para eles. Não vai sobrar nada. Mas, para aqueles que temem o nome do Senhor, e a marca desse temor é o selo do Espírito Santo. Ele se levantará o sol da justiça. Sol da justiça, esse termo, sol da justiça, é um termo se referindo a Cristo, a Yeshua. Jesus é o sol da justiça. Mas ele é muito interessante que fala que vai trazer cura nas suas asas. Bom, então, na aparição de Cristo, já que estamos falando de Cristo, deveria trazer cura em suas asas. Só que tem um detalhe. Yeshua veio em corpo humano. O corpo humano não tem asas. Yeshua, Jesus não tinha asas. E agora,
essa história da cura? Bom, vamos lá. A palavra hebraica que foi utilizada aqui para Malaquias, que por sinal é o último livro do Antigo Testamento nessa ordem da Bíblia cristã, a palavra canaf, ela pode ser traduzida mais de uma forma. Ela pode ser traduzida como asa, sim. Ela também pode ser traduzida como extremidade, beira. Mas quando se trata de vestimenta, ela pode ser traduzida como canto ou borda, ou orla. É muito interessante que a mulher tocou na orla dos vestidos, das vestes de Cristo. Ou seja, se ele é o sol da justiça, na orla vai ter cura. Perceba que há uma clareza muito grande de tentar mostrar quem é o sol da justiça na narração de Mateus. Mas também é uma coisa muito interessante, a convicção da mulher. Se ela tinha convicção de aonde deveria tocar em Cristo para ser curada, então ela conhecia esse texto de Malaquias. Não é algo aleatório. A busca dela por tocar onde tocou é uma busca consciente da pessoa de quem está se tratando, da pessoa em que ela vai buscar a cura e o motivo pelo qual ela vai ser curada. Então, se Cristo é o sol da justiça, como diz Malaquias, se eu tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curado. E a liberação da cura de Cristo, ao reconhecer isso, mostra que ela estava correta. Por vezes, irmãos, o que nos impede de viver o extraordinário, como essa mulher viveu, o fluxo da virtude, do poder de Deus em Cristo saindo e tocando a vida dela, transformando a vida dela, é algo extraordinário. Mas, por vezes, o que impede a, a nós de chegarmos e vivermos o extraordinário em Cristo não é necessariamente a falta de crença. Não, é a falta de fé bíblica. Por vezes, a gente até acredita de que algo possa acontecer, mas a pergunta é, da onde veio isso que a gente acredita que pode acontecer? Isso está escrito em algum lugar? A gente conhece os textos que falam sobre aquilo que a gente está buscando, aquilo que a gente está querendo viver? Por vezes, o que nos falta para viver o extraordinário não é necessariamente não acreditar. Às vezes até já acredita, de forma ignorante. O que por vezes nos falta é a revelação bíblica que há na ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. E quando eu falo dessa ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, eu não estou falando de misticismo. E é muito importante que a gente separe o misticismo do místico. A fé é algo místico, mas ela não pode ser misticista. Você percebe que há um texto em Malaquias que comprova, que dá a base para que a mulher vivesse esse extraordinário. Então, para a gente viver o extraordinário, a gente precisa buscar essa consciência bíblica, essa revelação bíblica. A gente precisa buscar no Espírito Santo a clareza do que a palavra de Deus diz para que a gente viva aquilo que ela diz. Eu posso viver o extraordinário de Deus? Posso, da forma que a Bíblia descreve, porque é assim que Deus estabeleceu. Na Bíblia tem a forma, o modelo e exatamente aquilo que Deus estabeleceu para que a gente viva. A busca pelo extraordinário, ela não pode ser misticista, ela não pode ser fruto de algo que não tem alicerce em nada. Simplesmente eu creio porque eu creio. Não é assim que funciona. A busca por viver o extraordinário de Deus de forma misticista, ela na verdade é um sinal de que o que a gente está crendo é numa crença, e não necessariamente na fé bíblica que é gerada em Cristo, que é a fé que o Espírito Santo transfere à vida do crente. Então, sim, está disponível para nós vivermos o extraordinário de Deus. Mas esse viver o extraordinário de Deus tem que ter a base escritural, tem que ter a base bíblica, tem que ter a base daquilo que o próprio Deus estabeleceu. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajude. Nós precisamos ter consciência daquilo que foi estabelecido na tua palavra.
para termos consciência, nós precisamos buscar essa revelação. Não se trata só de lermos a tua palavra. Não se trata apenas de que a gente tenha o tempo de leitura. Se trata de revelação. O que nós clamamos é que o Espírito nos guie para entendermos, para compreendermos e para vivermos aquilo que foi estabelecido em Cristo para que a gente viva. Senhor, libere sobre a nossa vida revelação do Espírito Santo, a revelação bíblica que vai dar alicerce para que a gente caminhe com Cristo no extraordinário. Queremos viver para a Tua glória, queremos viver o extraordinário para que a Tua glória seja revelada através de nós. Nos ensine como viver isso de forma bíblica. Nos guie pelaquilo que o Senhor estabeleceu para que a gente viva. É o que nós pedimos em nome de Yeshua. Amém.